Fala pessoal, tudo beleza? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para vocês. E hoje trago, depois de muitos pedidos, o notebook da Lenovo para análise completa aí ao canal, que é o Lenovo S145. Esse que aqui eu tenho no caso é o modelo 81V 7004BR, que é um modelo que tem um excelente custo-benefício ainda nesse ano de 2021. Aí embaixo eu vou deixar uma timeline para vocês estarem vendo, né, o que vocês querem pesquisar sobre o assunto dentro do vídeo, e aí é só vocês pular, né, se caso vocês tiverem interesse em alguma parte específica. Eu vou deixar também aí embaixo alguns links com alguns dos modelos de melhores configurações que eu encontrei do S145, com o link com os melhores preços. Você comprando aí por esse link que está aí embaixo, você ajuda também aqui o canal para que eu consiga trazer mais conteúdo a vocês. Logo que o notebook chegou, a primeira aparência que temos é que ele é um notebook muito bonito, ele lembra notebooks premiums, né? Ele tem a parte dessa tampa aqui em alumínio escovado, que tem uma excelente aparência, né? E a parte toda de construção aqui dentro dele, tá? É a parte de plástico, é um plástico de excelente qualidade, as bordas são todas arredondadas, tem um acabamento muito bom mesmo. O plástico em si de construção é um plástico muito robusto. A configuração desse notebook conta com Ryzen 5 3500U, onde tem uma placa de vídeo integrada nesse processador, é a Vega 8. Ele tem mais 8 GB de memória RAM, onde 4 GB são soldados direto à placa-mãe e mais 4 GB é um pente único, onde você pode realizar a troca se quiser ter mais memória RAM ao notebook. Ele também veio com um HD comum de 1 TB, né, um HD normal, onde eu já realizei assim que chegou para mim há um tempo atrás, por um SSD de 128 GB. Assim eu tendo muito mais armazenamento de velocidade, e também conseguindo ter uma resposta muito maior do equipamento para a realização de tarefas diárias. As portas desse equipamento contam com 2 portas USB 3.1, uma porta USB 2.0, entrada HDMI, entrada para fone de ouvido, e ele ainda tem um leitor de cartão microSD, que aí vai ler cartão SD, microSD, SD comum e aí vai. O teclado dele é um teclado muito confortável, já falando logo de cara. Ele tem algumas teclas que quando pressionada ela acende o LED de indicação para dizer que está ativo ou não, tá? Ele é um teclado muito macio, para o dia a dia é excelente o uso dele, não tenho nada a reclamar. Na parte aqui do mousepad dele, é um mousepad bem sensitivo, é um mousepad muito bom, né? Ele responde também super bem. Poderia ser um tamanho um pouquinho maior, mas acredito que esse tamanho aqui, para a maioria dos usos diários, já é o suficiente. Ele funciona, né, aquele multitoque, onde você consegue dar zoom numa imagem, rolagem de página com mais de um dedo. Então ele funciona muito bem, o sistema responsivo dele é excelente. O primeiro ponto positivo que já venho, né, indicando a vocês é em relação ao preço. Ele realmente hoje, na comparação aos notebooks, ele acaba sendo o melhor notebook pelo preço encontrado. Você vai encontrar na casa dos R$ 3.200 no dia de hoje, e na data, né, do dia de hoje. Os links, mais uma vez, estão aí embaixo para vocês compararem os valores. E dentre esses valores, ele acaba se saindo melhor por conta da configuração e das features, né, dos pontos positivos que eu vou indicar aqui a vocês também. O segundo ponto positivo, ao meu ver, nesse notebook, é por ele ser um notebook super fino, né? E também o seu peso. Ele tem uma espessura, né, de tela e também de carcaça muito fina. O peso dele para levar para o escritório, trazer de volta para casa é super tranquilo, dá para fazer numa boa. Ele tem também a abertura de tela em 180 graus, que faz com que as tarefas para o dia a dia fiquem muito mais fácil, onde você consegue achar uma angulação de tela para trabalhar e ela fica super firme, tá? Que ajuda muito no dia a dia para uso aí desse equipamento, tá? O terceiro ponto que eu deixo aí a vocês como positivo é a tela. Por mais que seja uma tela bem simples, de resolução HD ainda, é uma tela que traz um sistema de cor bem vivo, tá? Para trabalhar para o dia a dia é excelente, e ainda mais pelo sistema de visão que eu tenho aqui, né?
e eu consigo ter uma qualidade de imagem muito boa. Então, para você que trabalha com imagem e precisa de um notebook barato, talvez esse seja o cara para você utilizar. O quarto ponto positivo que eu vi nele seria a certificação Dolby Audio, né? Que é uma certificação onde tem uma melhora, né? Ele tem como se fosse um plugin de áudio que consegue ter uma equalização melhor do som e assim você tendo um aumento muito bom das equalizações, onde você, ao utilizar fone de ouvido ou até mesmo o alto-falante dele, você consegue verificar que há uma melhora quando ativo esse sistema de som. E como quinto ponto positivo, a gente tem a parte de slots de armazenamento. Ele vem com slot comum para HDs de 2,5 polegadas, para HD ou SSD, que é o que eu estou utilizando, e ele também vem um slot para SSD NVMe, e aí você consegue utilizar os dois HDs em conjunto. Um HD às vezes para sistema profissional, carregamento de programa mais rápido, e outro HD comum, que é mais barato, mas você consegue armazenar mais dados aí no caso. E o sexto ponto positivo desse cara aqui é a construção. Ele tem uma construção muito sólida, muito robusta, né? Você não vê nenhuma fresta aberta, todos os cabos, fontes, USBs, tudo que você pluga nele tem uma entrada, um ajuste muito fino, então fica tudo bem travado, digamos assim. A parte de baixo dele, se você precisar realizar alguma limpeza ou manutenção, ou até mesmo troca de peça, né, como eu fiz, é muito simples, você retira apenas os parafusos, desencaixa a tampa e realiza a manutenção. Então isso é um ponto positivo para a engenharia, digamos assim, né, da Lenovo, onde facilita o trabalho, às vezes, do dia a dia, que você acaba pegando alguns notebooks que é muito complexo, né, às vezes, para trocar um simples HD. Então, esse é um ponto muito positivo a esse notebook também. Já a parte de pontos negativos, no caso que eu pude verificar analisando por mais de 6 meses aí de uso a esse equipamento, seria um primeiro, onde é o teclado, né? Por mais que seja um teclado muito bom, ele é um teclado que apresenta muito defeito de uso. Ele para algumas teclas ou para parcialmente, ou seja, metade do teclado funciona ou não, ou para 100% o teclado. Neste caso, eu não sei se isso é uma taxa de amostragem, né? Por conta desse modelo de notebook vender e muito, então acaba que quando você tem muita venda, 1% disso pode ser que volte como problema. Só que assim, dentro desses problemas, a grande maioria que volta é por conta desse teclado. Então se você acessar o Mercado Livre, algumas fontes de venda de peças de reparo, você vai ver que um teclado para esse notebook, somente ele, tem diversas vendas, às vezes mais de 300 vendas de um único vendedor, tá? Então, esse é meu primeiro ponto negativo, onde se você precisar trocar esse teclado, você vai ter um problema, porque você pode ver que ele não é como a maioria dos teclados, né, encaixado pela parte de fora do equipamento. Você vai precisar retirar essa tampa e assim o teclado ele é soldado nessa parte aqui de cima. Então vai ter um trabalho bem grande para quem for realizar a manutenção e pode sair um pouco caro se caso precisar realizar essa troca. O segundo ponto negativo nesse caso, por conta do teclado, eu incluí também um botão, tá? Esse botão junto do teclado aqui, o botão Power, é um ponto muito negativo, porque justamente isso, se o teclado vem a dar algum problema, você não consegue ligar esse equipamento. Então, ele poderia ser aqui em cima, né, como a maioria dos notebooks, mas por algum motivo eles acharam melhor esse layout mais limpo e acabaram incluindo ele aqui junto. E o terceiro ponto negativo é, no caso, as webcam, né? A webcam. Então, essa webcam, ela é uma webcam muito ruim e nos dias de hoje, com um aumento gigante, né, de utilização de chamadas de vídeo, é bem ruim você utilizar ela. Então, você vai, possivelmente, se precisar, né, de uma boa webcam, você vai ter que comprar uma externa via USB para utilizar nesses notebooks. Estou testando aqui então a qualidade da câmera e dos microfones. Vocês podem ver, é uma câmera bem pixelada, bem ruim também. Então, assim, para o uso básico talvez funcione para vocês, né? Mas para quem quer um notebook com uma câmera um pouco melhor para fazer a gravação, né, de reuniões e tudo mais, essa aqui eu não recomendo pela qualidade de imagem. Como todos os testes, a luz está apagada, vou acender agora. Vocês podem ver que dá uma pequena melhorada, né, com a claridade, mas mesmo assim é bem ruim, tá? Valeu, é isso, até mais. Como quarto ponto negativo, por ele ser um ultra fino, né, acaba se perdendo algumas coisas, e nesse caso aqui foi a porta de internet RJ45.
Então, se você tiver por acaso em algum lugar, sei lá, que não tem Wi-Fi ou você precisa fazer uma conexão via cabo, você vai precisar de um adaptador USB para estar ligando este cara aqui na internet via cabo, tá? E como quinto ponto negativo, no meu uso que eu percebi aqui do dia a dia, seria os alto-falantes dele. Por mais que ele tenha um sistema da Dolby que melhora, né, ele intensifica, né, a qualidade sonora, mas mesmo assim fica bem baixo. Eu tenho que utilizar de 90% a 100% o volume, se eu utilizar os alto-falantes, para, por exemplo, numa sala, né, de chat, uma chamada de reunião, alguma coisa assim, eu não consigo às vezes escutar, se alguém do outro lado tiver um volume um pouco mais baixo do microfone, eu não consigo escutar por conta desses alto-falantes serem bem baixos, tá? Então, assim, se você utilizar e precisa do alto-falante, uma qualidade sonora, né, desse notebook que seja mediana ou alto mesmo, o volume, né, a intensidade de som, você vai ter que também colocar um alto-falante, uma caixinha de som externa neste equipamento, ou utilizar o fone ou conexão Bluetooth de fones de ouvido para que ele funcione bem. Eu vou deixar agora também a seção de dicas, né, eu sempre faço isso, eu gosto de fazer isso porque eu dou mais voz pelo teste, pelo conhecimento dentro do produto mesmo, tá? Então, assim, a primeira dica que eu dou para vocês, se caso vocês precisarem formatar, ele, né, se vier já com a licença Windows original, você simplesmente baixa, eu vou deixar o link aí abaixo também, baixa a versão direto do site da Microsoft, do Windows 10, instala, faz um pendrive bootável e formata a máquina. Assim, ele vai sozinho, né, não precisa da chave, nada do tipo, ele pega a chave que fica vinculada à placa-mãe do dispositivo e já faz a ativação sozinha do Windows, assim você não tem dor de cabeça para correr atrás da chave, tá? Para fazer a ativação. A segunda dica é essas teclas F1 até a F12, no caso, elas têm a função hotkey, né? A função de ativação de atalhos sempre ativas. Então, quando você pressiona o F2, por exemplo, para renomear um arquivo, ele, aqui no caso, né, ele diminui o volume. E para você fazer essa alternância para o F2 realmente ser uma tecla F2, não uma tecla de função atalho, no começo você tem que utilizar a tecla FN para ativar ela, certo? No caso, para fazer essa alteração, você tem que entrar dentro da BIOS dele. Eu vou deixar um print aí na tela para vocês. Vocês vão procurar pela guia aí, vai em Configuration, Hotkey Mode, e depois você vai deixar Disable. Então, a partir disso, as teclas voltam a funcionar, e aí se você quiser, por exemplo, abaixar ou diminuir o volume, você aperta a tecla Function a função, e aí você escolhe o atalho que você deseja. A terceira dica é uma dica um pouco mais crítica, então se você não tem conhecimento sobre hardware, sobre funcionamento, eu indico para você para não realizar isso se você não tiver conhecimento. Pede para alguém, paga para alguém, porque se você corromper uma BIOS, você pode ter problema do notebook não ligar ou até mesmo ele ficar em looping direto. Então assim, essa dica para mim foi realmente necessária para resolver um problema, só que assim, se você não tiver conhecimento, não realiza isso, tá? É de extrema importância eu deixar esse aviso, porque às vezes a gente vê um monte de tutorial aí falando simplesmente que é fácil atualizar BIOS, mas dependendo dos modelos, e alguns notebooks, que no caso é esse, é um pouquinho mais chato se der algum problema, tá? Mas logo que chegou o notebook para mim, eu percebi que o cooler dele ficava parecendo que estava sujo ou emperrado mesmo, tá? Como um problema. Ele ficava de 80% a 100% direto, era uma barulheira danada que esse cara fazia. Aí eu tentei formatar, tentei fazer a limpeza, troquei pasta térmica, tudo mais, tudo que eu pudesse fazer, sem ter pensado na BIOS a primeiro momento, e nada resolveu. Eu continuei testando assim, mas deu uns 2, 3 dias, eu fiquei muito irritado, e aí eu fui procurar em fórum gringo e encontrei que para essa série de notebooks, a S145, saiu uma atualização de BIOS, onde resolvia alguns problemas de vulnerabilidade do equipamento. Então, mesmo assim, é importante você ter uma BIOS dessa atualizada dentro de uma máquina, principalmente se você usa na empresa, tá? Que o mundo hoje em dia, para ataques cibernéticos, né, de uma forma geral, é bem complicado. Então, eu falei, bom, pode ser um bug dentro da BIOS dele, então eu vou tentar fazer essa atualização. Eu baixei, né, realizei todo o processo de upgrade, é bem demorado e bem chatinho, porque acontecem uns bugs, então você tem que ir tentando até que ela vai. E aí atualizou e resolveu o meu problema, né? Além de ter uma BIOS hoje atualizada, 100%,
eu tenho um notebook extremamente silencioso, tá? Eu vou deixar o link para baixar aí embaixo, então, mais uma vez, não faça você mesmo, porque pode dar algum problema. Se tiver dentro da garantia, entre em contato com a Lenovo, explica o problema, fala que você viu que tem uma atualização de BIOS, pergunta se você deve devolver ou levar em alguma loja credenciada deles, se eles podem realizar esse processo para você. Mas eu não sei se foi só comigo ou mais pessoas, até mesmo hoje em dia tem um notebook desse barulhento e acha que é normal, tá? Como vocês podem ver aqui, ele está ligado e basicamente silencioso. Então o link está aí embaixo para você baixar. Qualquer coisa, escreva aí embaixo nos comentários que eu vou tentar ajudar todo mundo também se tiver algum problema, tudo bem? Como conclusão então, o que eu tenho a vocês, a primeira parte sobre o teclado, é um teclado muito confortável. Por mais que eu indiquei a vocês que ele tenha problema, eu utilizo o notebook, né, tem uso por mais de um ano, diário, por mais de 10 horas todos os dias. É utilizado para trabalho e não apresentou nenhum defeito, tá? O layout desse teclado ele é um pouco diferente. Então, por exemplo, a tecla de interrogação é aqui embaixo. Você demora um pouquinho para acostumar, mas depois de algumas semanas, aí, digo 1, 2 semanas, você já está bem acostumado com esse teclado. Esse notebook é uma ótima escolha para quem quer um notebook de trabalho diário, para quem quer um notebook para trabalho de edição de imagem, de vídeo ele consegue empurrar algumas coisas, tá? Para programação, etc., que precisa uma tela boa também, ele consegue fazer, não é uma tela de alta resolução, mas você consegue trabalhar tranquilo nele. E para o dia a dia, né, como posso te dizer, é um notebook que vai durar tranquilamente muitos anos, tá? Se tiver um cuidado, tudo mais certinho. Já na parte de jogos, eu vou deixar aí para vocês um link embaixo, alguns dos links de outros canais YouTube, que senão se eu colocasse aqui ia ficar um vídeo muito extenso também, para vocês darem uma olhada, né? Vale salientar que, como eu indico sempre a vocês, ele não é um notebook gamer, então ele vai esquentar muito, a bateria vai drenar muito mais rápido, você pode acabar sendo até ruim para você jogar, porque ele não vai ter um desempenho tão alto em jogos, por conta de ser uma placa de vídeo integrada, de médio para baixo desempenho. Então, assim, ele é feito para um notebook dia a dia trabalho, tá? Para jogos eu acabo não recomendando, pelo fato dele ter um sistema de cooler bem simples e vai acabar esquentando bastante. A parte de bateria dele dura a média como todos os notebooks, de 4 aí, né? De 3 a 5 horas, vamos pôr, tá? Mas a média aqui que eu consigo utilizar é umas 4 horas, de uso assim normal, nada intenso, digamos. Né? O processador sempre ali na casa dos 30% de trabalho. Mas é isso, é um notebook que eu recomendo muito, né? Eu tinha um pé atrás, até mesmo no pessoal que tinha me perguntado, vou deixar o link aí, né, do notebook da Acer, perguntando muito sobre esse notebook. Eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que testar ele, né? No caso, calhou de eu ter um notebook aqui para teste. E assim, o desempenho dele é excepcional, toda a linha AMD Ryzen tá, né, show de bola. A qualidade de construção desse notebook, mais uma vez, é excelente. Então é um notebook que eu recomendo e muito a vocês. Vale a pena darem uma olhada. Mais uma vez, os links estão aí embaixo. Se vocês puderem comprar por algum desses links, vocês estarão me ajudando e muito, tá, para continuar trazendo algum tipo de conteúdo como este aí a vocês. Muito obrigado. Se eu esqueci de alguma coisa dentro desse notebook ou algum ponto negativo ou positivo que você tenha utilizado e queira deixar aí para ajudar as pessoas, coloca aí que eu vou dar um jeito de fixar o seu comentário também, para aí juntar como se fosse uma comunidade e a gente acabar ajudando um ao outro sempre, certo? Muito obrigado, deixa o seu like, se inscreva ao canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima, muito obrigado, fui!